Não, irmãos. Na sua infinita e gloriosa compulsão de nos amar, foi que ele nos amou. Foi que ele se esvaziou. Foi que ele se entregou por nós. Então você vai ver que o amor, o plano, o propósito, a iniciativa, a ação, a dádiva, tudo veio de Deus. Vou repetir. Aqui é o terceiro ponto. O amor, o plano, o propósito, a iniciativa, a ação, a dádiva, tudo veio de Deus. Como que nós, irmãos, podemos viver neste mundo mal, cercado de todas as cobiças, olhar para dentro de nós, ver todas as misérias. Com tudo isso, você poder hoje respirar, não simplesmente pelo ar que você respira, mas pela vida de Cristo que está dentro de você. Uma vida que te liga ao trono da graça. Irmãos, nós não temos como nos sentir como este publicano miserável. Por quê? Porque ele não podia entrar dentro daquele templo. Hoje, me dá vontade de gritar. Nós podemos entrar no trono da graça. Nós podemos entrar e beber do Senhor. Nós podemos entrar. Veja a emoção dele falar isso. Isso é vida espiritual, porque entrar aí é espiritualmente. Quem participa do corpo de Cristo e da igreja de Cristo, ou é a noiva de Cristo, em transformação, como toda a igreja de Cristo, é orgânica, é espiritual. E nós podemos entrar ao trono, que é espiritual. Nossa cabeça é de Jesus Cristo, nossa, de quem é filho de Deus, de quem teve espírito vivificado. Isso não é religião, isso é vida espiritual, é a vida do sobrenatural. No campo natural nós não entendemos. Nós temos que ter revelações que só vêm do Espírito Santo. E acolher o Espírito Santo no nosso coração é uma escolha nossa. Senhor, coberto, Senhor. E é Ele que diz. É isso que eu e você podemos ver. Esta é uma verdade impressionante. E aqui nós podemos dizer que está inegavelmente claro que a propiciação, esse é o quarto ponto, descreve que Deus deu seu Filho para morrer em nosso lugar. E ao dar seu Filho, Ele deu a si mesmo por nós. Eu digo para vocês, esse é o lado mais assombroso da obra da redenção. E geralmente nós damos muita ênfase a isso. Glórias a Deus, porque o nosso Senhor morreu por nós. Glórias a Deus, porque o nosso Senhor se esvaziou por nós. O Cordeiro de Deus. Mas existe um lado que eu quero que você dê atenção nessa manhã. Que quando Deus, Ele deu o seu Filho por você, Ele estava dando Ele mesmo. Porque ao condenar seu Filho no meu e no teu lugar, a colocar o Senhor Jesus como propiciação, e aqui vem duas coisas. Para tratar com a condição na qual nós nos encontrávamos como filhos da ira, e para nos dar uma nova posição de filiação junto ao trono da graça. Então ele colocou essas duas verdades. Uma ele tratou na cruz, e a outra ele trata no trono. Algo que nós estudamos há pouco tempo atrás, a salvação pela morte e a salvação pela vida. Esse assunto não para. Então preste atenção aqui. Deus... Vocês ouviram isso? Salvação pela morte, salvação pela vida. Senhores, salvação pela morte do mundo, dos afetos do mundo, e salvação pela vida em Cristo. A vida em Cristo só é possível se nós nascermos de novo, ou termos o Espírito vivificado. Mas para nascer de novo, ter o Espírito vivificado, nós temos que nos arrepender da vida sem Cristo, da vida efêmera, que é não ter o Espírito vivificado. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, onde ela diz que
estávamos mortos em delitos e pecados. Esse mortos é para a vida espiritual. E nós temos que morrer, como Jesus Cristo morreu carnalmente, para os afetos do mundo. Os afetos do mundo deixam de ter a importância que tem. Nós passamos a ter o melhor amor, que é Cristo, e aí Cristo sendo nosso cabeça, e com a habitação do Espírito Santo, nós, então, vamos amar os nossos filhos, nossos cônjuges, e etc, etc. Guiados pelo Espírito Santo. E eu falo, sem o Espírito Santo, nós não amamos nem os nossos filhos, nem netos, nem pais, nem o cônjuge. Porque o melhor amor, o amor ágape, vem de Deus, vem da comunhão com Deus, vem do Espírito Santo, vem de reconhecer a vida em Cristo. E aí sim eu vou saber como falar o que eu tenho que falar para os meus filhos, para minha mulher, para o meu marido, para os meus amigos, negócio, tudo. Tem que ser dirigido pelo governo de Deus, não pelo governo do mundo, que é o maligno. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é de trevas. Está escrito na Bíblia. Se você é cristão, reconsidere ou considere essas palavras. E eu não estou falando porque eu acho. Eu estou falando com as minhas palavras, dirigido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, porque esse projeto, esse trabalho, eu faço para dar honra, para glória a Deus. Não é porque eu tenho algum interesse natural. O meu interesse é salvar almas, que pesem as pessoas não quererem ouvir. Mas isso não é de hoje. Isso foi sempre. Mesmo Jesus Cristo tendo encarnado, as pessoas continuaram não querendo ouvir. Inclusive, levaram ele para aquela cruz. Que deu a nós em Cristo para nos salvar da sua ira. Vou repetir mais uma vez. Deus se deu a nós. Ele se deu a nós em Cristo para nos salvar da sua ira. Sua implacável ira. Ele se deu a nós em Cristo. Quero colocar 2 textos aqui. O primeiro é a parte final do versículo 28 de Atos capítulo 20. Quando Paulo está falando ali para os bispos, para os presbíteros, pastorearem a igreja de Deus, ele vai dizer, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Está aí na sua Bíblia. Pastoreai o rebanho de Deus, a igreja de Deus. Ele está dizendo isso. Aí vai na parte final do texto, ele vai dizer a qual? A igreja. Ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho, qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para pastorear a igreja dele, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E outro texto, que está intimamente ligado a esse, está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Que Paulo vai dizer assim, Deus, olha que coisa, irmãos. Deus estava em Cristo. Naquela cruz, Deus estava também. Naquela cruz que era minha, que era tua, meu irmão, minha irmã, era nossa. Na cruz, Deus também estava. Paulo diz isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo. Isso é muito extraordinário. Isso é muito glorioso. Agora eu vou apenas fazer uma pequena entrada. E aqui já vamos concluir. Deixaremos a outra parte, se o Senhor nos permitindo uma outra oportunidade. Quero que vocês, novamente, olhem comigo esse versículo 13. Vamos agora ver o outro lado. Esse primeiro lado aqui é o lado da cruz. É o lado da nossa condição. Então, está tudo resolvido. Deus removeu toda a ira que era contra nós. E ele a derramou sobre o seu Filho, por amor a nós. Agora, voltando, irmãos, vamos olhar a nossa posição.
Porque é isso que a propiciação trata, com a nossa condição e com a nossa posição. E a questão ali daquele